Fala galera, tudo bem? Aqui quem fala é Everton novamente, canal do Breakers, quinta-feira, TBT, dia de conhecer esses personagens maravilhosos que fizeram parte da nossa história. E é hoje nada mais nada menos que Rafael Alberto Dalman, o homem que foi um dos leões aí do nosso time, né? Foi um cara que com certeza, talvez ele está um pouco deslocado no tempo. A gente vai falar sobre isso também, mas é um cara que inspirou muita gente, é um cara que liderou é, é, o time, a defesa, então foi uma pessoa ímpar para mim, né, principalmente. Então, Rafa, bem-vindo, muito obrigado pelo teu tempo e o canal é todo seu. Opa, boa noite, Everton. Boa noite a todos aí que estão nos acompanhando. Ou bom dia, boa tarde, eu não sei qual horário que cada um vai estar assistindo. E é um enorme prazer falar com todos vocês aqui e compartilhar um pouco da minha experiência junto com o time aí. Legal, cara. Cara, vamos começar pelo começo, né? Como é que você chegou no Breakers? Como é que foi o teu ingresso no time? Cara, então eu fazia estágio na prefeitura e o Munari, naquela época, ele era contínuo, alguma coisa assim, no escritório de contabilidade. Ele ia muito lá na Uhum. prefeitura e ele falou, cara, tu tem porte aí de futebol, jogador de futebol americano, tu é um cara grande e tal, e convidou para fazer um teste. Aí eu fui lá no Botafogo, meu primeiro treino foi no Botafogo. Depois disso a gente começou a treinar na pista de atletismo e, cara, isso foi no início de 2008 e foi ali Uhum. que tudo começou. Então, tu jogou toda a temporada de 2008, que foi a última sem pads. Exatamente. Tanto que meu primeiro jogo foi um amistoso contra o Black Sharks, lá na Arcepum. E eu lembro que eu fiquei Uhum. meio chateado que eu nem joguei aquele jogo, não entrei em nenhum drive. Mas isso motivou para melhorar e tentar jogar mais vezes. Isso foi contra o time do Ponta Grossa, né? Isso mesmo. E, e em 2008, enfim, tiveram diversos personagens no time, né? Que nem você já citou o Munari, mas tu é um cara que depois de um tempo, né? Jogou em várias posições, mas jogou na defesa, na DL, linebacker também. Ah, mas como é que foi em 2008? Você foi jogado logo para defesa, assim, não, esse cara vai ser um bom DL, ou como é que foi Cara, esse na estágio? verdade, eu comecei jogando na OL. Tipo, na verdade, se eu fui no teste, lá me botaram como OL. E fiz, acho que o primeiro mês, mais ou menos, foi de OL. Aí teve um treino que estava faltando DL, só tinha muito OL e pouco DL. Eu fiz um quebra-galho ali de DL, e eu lembro assim que na primeiro jogada como DL eu dei um sec. Assim, eu passei, acho que o Bayer era o center na época ainda, passei pelo baile, dei um sec e desde então só defesa. Ataque sempre quando precisava quebrar um galho só. Aham. E assim, por exemplo, o Ricardinho, que o cara que te indicou, ele para o L, ele sempre foi bem avesso, até nesses apoios, assim, tipo, só para fazer uma simulação e tudo mais. Ele tinha uma fobia, assim, do ataque. Mas para ti, era uma coisa que te incomodava, assim, ou para ti, desde que jogasse, estava tudo certo? Cara, não, nunca me incomodei com isso. Eu sempre gostei de jogar e tanto que gostava muito de brincar de Tyrene, assim, brincar entre aspas, né? Mas, tipo, Uhum, às vezes que a gente foi para a seleção catarinense foi como Tyrene, não foi nem como DL. Então, sim. gostava muito de jogar em todas as posições, o importante era jogar. Teve vários jogos aí que a gente dobrou, jogando ataque e defesa. O negócio era pancadaria mesmo. E tu falou agora da seleção catarinense, eu nunca vou esquecer. A gente no torneio de seleções, foi o primeiro jogo mesmo de equipamento, e eu Exatamente, estava tava pensando nisso essa semana. eu tava saindo do vestiário, aí tu falou assim, cara, eu tô muito eufórico e não sei o quê. Me pegou assim e bateu com o capacete na minha grade, só que o meu capacete não tava preso, a grade veio aqui assim, ó. Meu, que... Eu pensei, Jesus, o que que eu tô fazendo aqui com os meus 60 quilos, cara, que loucura. É, exatamente, que eu tava lembrando dessa cena essa semana. Cara, Muito massa, muito massa. cara, enfim, foi em Sorocaba, né? Meu Deus. Isso.
Pena que a gente perdeu muita coisa no passar do tempo, né? Alguns HD se desfizeram, depois a mídia social do momento que a Orkut fez, mas foram grandes momentos, né? Eu lembro que aquele torneio de seleções foi um aprendizado muito grande, né? Demais, demais, demais. Conhecer o nível dos atletas de outros estados, assim, foi uma coisa muito impressionante, assim. Que eu lembro que a gente jogava com o pessoal daqui, né, Timbó, Joinville e tudo mais, a gente achava que, Uhum. meu, né, estamos no ápice e chegamos lá, a gente viu que, meu, a gente está anos-luz, principalmente no preparo físico, assim, foi o que eu mais senti falta, assim. A técnica a gente sempre foi muito bem de técnica, assim, a nossa técnica sempre foi muito apurada, mas na parte física eu senti bastante dificuldade naquele torneio lá. Uhum. E, cara, e assim, do começo, né? Eu não vou chegar no mérito de 2013. 2013 é o campeonato e tal, mas como é que foi esse processo depois do PEDS, assim? O que são momentos que te marcaram nessa caminhada de 2009 em diante, ali, do torneio de seleções e os jogos com o Volcos? Cara, assim, o que eu diria, né, a vinda do Phil, cara, a vinda do Phil eu acho que foi um grande, pelo menos para mim, esse foi um grande divisor de águas, assim, porque eu sempre fui um cara, modéstia à parte, tipo, mais forte do que a média. E quando o Uhum, Phil veio, ele mostrou que, tipo, cara, tu tá muito aquém, assim, tu tem força de wide receiver nos Estados Unidos, e olha lá, menos até. Então, a parte técnica a gente tinha um trabalho bem apurado e o Phil veio complementar com um excelente trabalho físico, assim. Tanto que na entrevista do Beda ele comenta uma pancada de frente que eu dei com o Phil lá, eu falei, vamos ver o que o americano é feito, deitei de costas no chão, não consegui nem pegar as pernas dele, né? uhum. Realmente, para nós foi, acho que para todo mundo que tem a oportunidade. Hoje não tanto, porque hoje as coisas elas estão mais evoluídas, né? A gente pode assim dizer, mas foi um impacto muito grande aquele 2012, né? Com o Phil lá, e até o próprio Anthony, né? Que era gigante, ele era enorme Tem, e também muito forte, né? Mas o Phil é, ele o liderou a defesa, né? Então acho que ele marcou muito mais esse aspecto. na periodização de treino, eu lembro que, cara, até os meus últimos dias de time ali, o aquecimento era o que o Phil tinha passado lá em 2012, assim. Então, tipo, ele marcou bastante, assim, na periodização de treinamento, tipos de treinamento, enfim. E isso que, na minha opinião, fez uma baita diferença, assim, nos nossos anos seguintes, né? Entendi. E, cara, uma das coisas que eu gosto de ouvir muito de vocês que vêm aqui para o canal é qual que é o jogo que a tua menina dos olhos azuis, dourados, sei lá, qual que é o teu jogo, assim, um jogo que tu não esquece do teu desempenho, Do meu desempenho, né? cara, eu acho que, O teu assim, jogo. que teve, na minha opinião, esse foi um dos melhores jogos da defesa do. Porque, na verdade, sozinho a gente nunca joga, né? Então, eu diria Uhum, que foi a semifinal de 2013 contra o Vasco. Que, se eu não me engano, eles não chegaram na nossa linha de 40 jardas. Assim, foi um trabalho absurdo da defesa, principalmente do front seven, porque estava chovendo, se eu não me engano, o campo estava muito ruim. Então, era corrido o jogo inteiro. Cara, foi pancadaria o jogo todo. A OL do Vasco sempre muito boa, né? E foi um jogo assim que eu disse assim, olha, cara, não tem, esse ano a gente é campeão. O jogo uhum, do Corinthians também naquele ano também foi muito bom, mas o do Vasco me marcou mais profundamente, assim, com o desempenho do coletivo e individual também. uhum. Quem foi o cara, assim, que te fez, assim, não vou dizer acordar, mas abrir mais os olhos para o teu jogo, assim? Quem foi o adversário que tu enfrentou? Pode ser até alguém de time que foi um cara que te colocou assim, não, eu preciso melhorar, eu ainda tenho que aprender, ou eu tô num bom nível, porque se eu bati esse cara, quem foi o teu foco, assim, tipo, ó, se eu vencer esse cara, eu tô bem ou tô no caminho certo? Cara, eu não vou saber o nome, cara, mas tinha um left tackle do Flamengo, que ele tinha um irmão também que era o tackle do outro lado. Aquele cara era forte, foi, acho que um dos atletas mais fortes que eu enfrentei individualmente, assim, no coletivo ele do Vasco era melhor, mas individualmente esse left tackle do Flamengo ele era muito forte mesmo, Uhum. assim. E
E o Phil também, né? Como eu disse, que foi um cara que me ajudou muito, sim, principalmente na parte física. É, uh, realmente, os jogos do Flamengo, para mim também, eu sempre tive vontade de jogar várias vezes com o Flamengo. Eu joguei 3 vezes com eles, e eu sempre quis ter mais jogos com o Flamengo, porque era um time que mudava de estratégia no meio do jogo, mudava a forma de jogar, então eles faziam a gente pensar, era bem desafiador. Mas uma coisa que eu queria entrar no mérito aqui, que é uma coisa que eu acho que a gente tem que falar, é que você realmente foi um cara assim que subiu o teu nível e acabou puxando muita gente do Breakers para o preparo físico, para elevação, né? Sair um pouco daquela zona de conforto, né? Já que a gente estava tendo um crescimento técnico e também um crescimento de força. E a gente sempre, né, quando a gente estava lá na tua casa, principalmente, teu pai e tua mãe conversando, a gente sempre falava, cara, já pensou um de nós, se a gente fosse e se desse, né? O que é o que está acontecendo hoje. Hoje a gente tem um brasileiro na NFL e a gente Sim. tem vários caras, o Boca, que jogou com a gente, né, que tá agora por causa do Covid não foi, mas estava indo para a República Tcheca. Então, assim, cara, né, eu fico pensando assim, tu é um cara que tá no tempo errado. Talvez não só você, mas um caminhão de gente, né? Castilho, Dalca, né? Mas assim, é, tu, o que que tu imaginaria se você tivesse hoje, nesse período 2020, 2018, 2020, você tivesse lá, eu não vou dizer 2008, 2012, 2013, fossem agora. Tu teria essa aspiração, essa vontade de se mandar para outro lugar? Cara, Como é que tá na tua cabeça hoje? cara, se eu tivesse os meus 20 anos ali hoje, com certeza, cara, com certeza, sem sombra de dúvida, assim, que Uhum. trabalha muito, muito, muito a parte física, porque eu acredito assim, a parte técnica para o pessoal lá fora, Estados Unidos, Europa, é uma coisa que eles te ensinam, assim, não é uma coisa de necessidade no momento. O que mais pesa sempre foi o físico. A gente sempre teve um jogo mais lento do que eles lá, tanto pela carência do atletismo na nossa base infantil. Então, cara, se eu tivesse meus 20 anos hoje, eu focaria muito, muito, muito em preparo físico, muito mesmo, e tentaria, cara, sem sombra de dúvida, nem que seja um semi-pro nos Estados Unidos, algo do tipo. Mas é algo que hoje é possível, né, cara? No nosso tempo meu Deus, sem, nem próximo de conseguir algo do tipo assim, principalmente por comunicação e que não existia na época. Eu acho que eles nem sabiam que tinha futebol americano aqui no Brasil. Hoje em dia já é mais fácil, né? Sim. E assim, vamos excluir a NFL, porque a NFL é onde todo mundo quer estar. Ninguém, a maioria não quer treinar para ser NFL, mas quer estar lá, né? Não vou entrar nesse caso. Mas assim, pensando assim, cara, sonho como se fosse um objetivo. Para onde você queria ir se não fosse Estados Unidos? Exclui Estados Unidos agora do objetivo. Inclui o país aí. Cara, eu acho que Inglaterra tem um futebol americano muito bom e a Itália também, né? Mas se eu fosse, eu preferiria a Inglaterra do que a Itália. Mas os dois países eu acho que são bons destinos para o futebol americano. Certo. E, assim, aí, esse é um vídeo, por exemplo, que eu vou guardar com muito carinho, porque eu vou conversar muito com os caras que vêm da próxima geração e a gente já fala sobre você, né, sobre quem passou, principalmente quem está passando nos vídeos, mas, assim, que nem eu te falei, então, um cara, assim como tantos outros do Breakers, que talvez estejam fora do tempo. E o que tu gostaria de falar, assim, para um cara novo, um cara que tem vamos falar que tem a parte biológica, tipo o tamanho, ele já está meio que preparado pela natureza. O que que tu Um diria assim Peters, assim, sobre o Peters, assim, vamos assim pô, eu sempre dizer. falei que esse cara tem potencial para ir para a NFL, cara, mas, né, a vida brasileira é diferente. Exato. Não é todo mundo que consegue, eu não vou dizer largar tudo, mas são muitas variáveis. Mas assim, você Sim. acha que é um sonho que daria para viver, que valeria a pena?
Cara, eu acho assim, ó, primeiramente é genética, né? No começo, primeiro, antes de tudo, a parte genética. Tu tendo um potencial genético, cara, é dedicação 100%. Eu sei que, cara, é muito difícil, ainda mais na idade que a pessoa tem que estar para ter essa chance, né? Tipo, tá na casa dos 18, 20 ou menos até, o ideal seria até menos. Porque nessa fase tu quer sair, tu quer beber, tu quer sair com as meninas e tudo mais. E normalmente para tu chegar num potencial de atleta nível profissional, tu precisa abdicar dessas coisas, né? Para dormir bem, comer bem, treinar bem. Então eu acho assim, hoje em dia, cara, as chances estão aí. Se tu tem um potencial genético, se tu tem vontade, treina forte, foca muito na parte atlética e, cara, nada é impossível hoje em dia. Hoje em dia tem, né? O Duzão tá aí para não deixar mentir. Tem tantos outros, não só do Brasil, né, que tem, né, da NFL on Discovery aí, que vem gente da Itália, vem gente da Nigéria, gente de tudo quanto é canto do mundo. Estava lendo até de um potencial quarterback alemão agora, tá para ir para a NFL também. Então, cara, por que não? Uhum. Basta dedicação, né, cara? Certo. E agora voltando um pouco aí para as canchas da vida, ah, eu gosto muito de tocar no assunto da família que sempre participou, né? E como eu já disse, a gente passava, quando a gente começou a treinar na pista, a tua casa ela era meio que a base de todo mundo, A assim. A sério. gente ia mais cedo, parava lá, ficava lá conversando com vocês, ia para o treino, parava lá de novo, ficava na calçada mais umas 2 horas conversando e como é que foi, assim, né, tua família encarar o Rafael, o filho mais velho, o homenzinho da casa, indo jogar futebol americano? Como é que foi essa notícia? Cara, foi no começo assim, houve muita luta assim, na parte não queriam muito por causa das lesões, né? Medo de se machucar, tu vai se quebrar, tu vai não sei o quê. E no começo eu acho que eles acharam que era meio uma modinha, digamos assim, né? Não imaginavam que eu ia ficar tão sério do jeito que eu levei. E Uhum. tanto que minha mãe algumas vezes foi até de a nossa enfermeira na sideline, né? Ela ficava Sim, desesperada que tava todo mundo caindo um em cima do outro, vão tudo se matar. Mas aí depois eles entenderam o jogo, foram aprendendo e sempre entenderam bastante as vezes que eu não estava em casa, estava treinando, estava na academia, enfim. E sempre apoiaram bastante depois do início. O início foi meio complicado, mas depois disso, que eles viram que eu estava levando a sério, que era um negócio que eu gostava muito, e super apoiaram a ideia. entendi. Eu acho que tu já meio que respondeu essa pergunta, mas agora lembrando assim dos jogos, qual que é o jogo que o jogo que você comentou era do Vasco lá 2013, semifinal. Mas tem um outro jogo assim que tipo assim é um jogo que tu gostaria de reviver ele, é um jogo que fica na tua memória. Quando tu fala de futebol americano é nesse jogo que tu se vê? É esse mesmo jogo ou tem outro? Cara, um jogo assim que eu gostaria de jogar ele de novo, talvez assim, tendo um pouco mais de experiência do que eu tinha na época, foi a final do Catarinense de 2008. Assim, ó, Uhum. cara, pouca gente fala desse jogo, mas assim, ó, a gente enfrentou um time mais velho que a gente. Nosso time tinha aqui 18 anos, 20 anos no máximo. Na Sim, época, sim. ninguém treinava direito, parte física, e a gente chegou para jogar contra um time da galera dos 20 para 30 anos, todo mundo jogando 10 anos, quarterback do Rio, tinham trazido um quarterback de fora, e a gente perdeu de 6-0, né? Então, tipo, esse era um jogo que se eu pudesse jogar de novo, eu jogaria. Tem muita lembrança desse jogo, que a gente tá falando de 12 anos atrás. Pois é, cara, eu lembro assim que foi o meu primeiro jogo como linebacker, eu joguei uns 2 drives como linebacker. Eu lembro Uhum. daquela cena do Mano dando de cabeça com o running back, lembra que deu um fumble e os dois pularam na bola? E, cara, foi um jogão, assim. Eu lembro que a gente parou bem os jogos de corrida, eles não estavam correndo muito bem com a bola, a gente bloqueou o ponto extra deles. Uhum. E, cara, foi um baita jogo. Eu me lembro, assim, que a derrota me afetou bastante, inclusive. Porque aquele ano a gente não tinha perdido para ninguém, a não ser para o Panzers, né? A gente teve, acho que, 2 derrotas, se não me engano, na temporada regular. E daí perdemos na final também.
Mas foi um ano, assim, muito bom. E teve aquele jogo que o Dalton comentou, que foi lá no Cruz de Malta, né? No caso aqui em Jaraguá, que foi contra o Panzers, que a gente terminou o primeiro tempo vencendo, né? Mas Isso esse nunca tinha jogo aí acontecido. é antes, né? Não, eu não jogava nessa época aí. É. Entendi. Ah, cara, né, como eu falei, passa voando esses 20 minutos. E quem tu gostaria de ver aqui na próxima entrevista para falar um pouco de si? Cara, eu tava pensando assim de quem que eu iria chamar, né? Estamos aí, Uhum. já rodou bastante gente da defesa aí. Eu tava querendo trazer alguém do ataque. Então eu vou trazer alguém aí que nos treinos aí a gente batia bastante, dava bastante risada e hoje em dia a amizade segue forte. É o Shifter. O Shifter vai ser o próximo aí. Ó, o papaizão, O Barbudão Papai Noel. o papai urso. Que legal. Shifter, então, eu tô te mandando uma mensagem, vai ter que falar no vídeo, que eu sei que já comentei com ele o outro dia e ele não estava muito cristão para participar, mas eu falei, você vai ser Ah, chamado de momento. tem que vir. Então, cara, ó, né? O capitão chamou, tem que vir, então, na quinta-feira que vem, eu espero que você esteja aqui para conversar com a gente. E, enfim, também relembrar muitas coisas. Eu acho que o Shifter também é um cara. Eu acho que todo mundo tem muitas coisas, mas ele é um cara que começou a jogar muito depois do. Da idade, talvez não do tempo, e é um cara que fez das tripas corações para estender o máximo que ele pôde é, as temporadas dele, o Vestindo Azul e Laranja. Então, O é um cara que famoso tem. garrão velho sempre inflamado. Exatamente, né? Ele combateu uma lesão. Eu acho que não tem maior heroísmo do que você passar por cima de tudo isso para fazer o que você ama e estar com as pessoas que você gosta. Eu acho que isso é realmente um exemplo e tanto que ele tem para mostrar aqui para nós. Exato. Vamos ver Então, o que vai sair. sim, vai ser engraçado, vai ser engraçado. Me ajuda depois a formular umas perguntinhas para ele, só para a gente falar as palavras certas ali para já comover o nosso grandão. Ah, ele tem coração, né? Isso aí não adianta, é só o tamanho. É, então, Queridão, beleza. muito obrigado pelo teu tempo, muito obrigado por estar aqui. Eu espero que você volte em breve para a gente conversar um pouco mais sobre, enfim, sobre coisas mais direcionadas, né? Não um assunto tão abrangente. Então, eu agradeço de coração a tua disponibilidade e muito obrigado mesmo. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui. São muitas lembranças, muita coisa que passa pela cabeça da gente nesse momento. E, cara, eu queria aproveitar, ele não me fez a pergunta, mas eu vou comentar mesmo assim, Fica que à vontade. a gente está planejando um futuro aí, se o Castilhão voltar, eu e o Ricardinho, e eu vou convidar o Negão também para nós fazer pelo menos um drive do Quarteto Fantástico aí. Aí, ó. Isso ia ser sensacional. Isso ia ser muito da hora. Porque assim, Ricardinho ficou louco agora ouvindo. mas assim, o Castilho vai. E o Castilho vai. Cara, o homem tá imparável. Ele vai fazer um drive, um jogo, eu não sei, mas ele vai. Então se prepare. O Zé, o Zé é É, foda. Ah, e nós o cara. vamos. Voltei para academia com o Ricardo. Uh, quero ver. Coloca no Instagram lá, marca Jaraguá Break. It's coming, vai lá. Pode deixar. É. Beleza. Valeu. Galera, a gente fica Valeu. por aqui. Até quinta-feira que vem com o Shifter. Um abração e falou! Um abraço.